Capítulo 13 do segredo iniciático. Embora já tenhamos indicado qual é a natureza essencial do segredo iniciático, nota. Ver o reino da quantidade e os sinais dos tempos. Capitão X, fim de nota. Devemos ainda colocar mais considerações quanto a isto, a fim de lhe distinguir, sem nenhum equívoco possível, de todos os outros gêneros de segredos mais ou menos exteriores que se encontram nas múltiplas organizações que, por esta razão, são qualificadas de secretas no sentido mais geral. De fato, dissemos que, para nós, esta designação significa unicamente que tais organizações possuem um segredo, de qualquer natureza que seja, e também que, segundo a meta a qual se propõem, esse segredo pode recair naturalmente sobre as coisas mais diversas e tomar as formas mais variadas. Mas, em todos os casos, um segredo qualquer que não seja o segredo propriamente iniciático tem sempre um caráter convencional. Com isso queremos dizer que não é tal mais em virtude de uma convenção mais ou menos expressa, e não pela natureza mesma das coisas. Pelo contrário, o segredo iniciático é tal porque não pode deixar de sê-lo, posto que consiste exclusivamente no inexpressável que, por conseguinte, é também necessariamente o incomunicável. E assim, se as organizações iniciáticas forem secretas, este caráter não tem aqui nada artificial e não resulta de nenhuma decisão mais ou menos arbitrária por parte de ninguém. Assim, este ponto é particularmente importante para distinguir bem, por uma parte, as organizações iniciáticas de todas as demais organizações secretas, e por outra, para distinguir, nas organizações iniciáticas mesmas, o que constitui o essencial de tudo aquilo que pode ser adicionado a isto acidentalmente. Agora devemos nos dedicar a desenvolver um pouco as consequências disto. A primeira destas consequências, que, além do mais, já indicamos precedentemente, é que, enquanto que tudo secreto de ordem exterior pode ser sempre traído, o segredo iniciático não pode sê-lo nunca de maneira nenhuma, posto que, em si mesmo e em certo modo por definição, é inacessível e inapreensível aos profanos e não poderia ser penetrado por eles, já que seu conhecimento não pode ser mais que a consequência da iniciação mesma. De fato, este segredo é de natureza tal que as palavras não podem expressar. É por isso pelo que, como teremos que explicá-lo mais completamente a seguir, o ensino iniciático não pode fazer uso mais que de ritos e de símbolos, que sugerem melhor que expressam, no sentido ordinário desta palavra. Falando propriamente, o que se transmite pela iniciação não é o segredo mesmo, posto que é incomunicável, a não ser a influência espiritual que tenha os ritos como veículo, e que faz possível o trabalho interior por cujo meio, tomando os símbolos como base e como suporte, cada um alcançará esse segredo e lhe penetrará mais ou menos completamente, mais ou menos profundamente, segundo a medida de suas próprias possibilidades de compreensão e de realização. Por conseguinte, pense-se o que for das demais organizações secretas, em todo caso, não se pode fazer uma recriminação às organizações iniciáticas por ter este caráter, posto que seu segredo não é algo que elas ocultam voluntariamente por razões quaisquer, legítimas ou não, e sempre mais ou menos sujeitas à discussão e apreciação como tudo o que procede do ponto de vista profano, mas sim algo que não está no poder de ninguém, embora o queira desvelar e comunicar a outro. Quanto ao fato destas organizações serem fechadas, quer dizer, que não admitem todo mundo indistintamente, explica-se simplesmente pela primeira das condições da iniciação, tais como as expusemos mais atrás, quer dizer, pela necessidade de possuir algumas qualificações particulares, na falta das quais não se pode tirar nenhum benefício real da vinculação a tal organização. Além disso, quando esta é muito aberta e insuficientemente estrita a este respeito, corre o risco de degenerar por consequência da incompreensão daqueles aos quais admite dessa forma, sem reflexão, que, sobretudo quando são maioria, não deixam de introduzir nela toda a gama de pontos de vista profanos e de desviar sua atividade para metas que não têm nada em comum com o domínio iniciático, como se vê muito frequentemente no que, em nossos dias, subsiste ainda das organizações deste gênero no mundo ocidental.
Assim, e isso é uma segunda consequência do que anunciamos no começo, o segredo iniciático em si mesmo e o caráter fechado das organizações que lhe detêm, ou, para falar mais exatamente, que detêm os meios pelos quais é possível, para aqueles que estão qualificados, ter acesso a ele, são duas coisas completamente diferentes e que não devem ser confundidas de maneira nenhuma. No que concerne ao primeiro, invocar razões de prudência como se faz às vezes, é desconhecer totalmente sua essência e seu alcance. Para o segundo, pelo contrário, que depende da natureza dos homens em geral e não da natureza da organização iniciática, pode-se falar até certo ponto de prudência, no sentido de que, com isto, essa organização se defenda, não contra indiscrições impossíveis quanto à sua natureza essencial, mas sim contra esse perigo de degeneração de que acabamos de falar. Tampouco é esta a principal razão disso, posto que é apenas a perfeita inutilidade de admitir individualidades para as quais a iniciação nunca seria mais que letra morta, quer dizer, uma formalidade vazia e sem nenhum efeito real, porque são, de certo modo, impermeáveis à influência espiritual. Quanto à prudência frente ao mundo exterior, assim como se entende mais frequentemente, não pode ser mais que uma consideração completamente acessória, embora seja certamente legítima em presença de um meio mais ou menos conscientemente hostil, posto que a incompreensão profana raramente se detém em uma postura de indiferença e se modifica com muita facilidade em um ódio cujas manifestações constituem um perigo que, certamente, não tem nada de ilusório. Mas, não obstante, isto não poderia alcançar a organização iniciática mesma, que, como tal, é, assim como dissemos, verdadeiramente inapreensível. Desta forma, as precauções a este respeito impor-se-ão mais quanto mais exteriorizada esteja essa organização e, por conseguinte, quanto menos puramente iniciática seja. Outro sim, é evidente que só neste caso pode chegar a se encontrar em contato direto com o mundo profano, que, de outra maneira apenas poderia ignorá-la pura e simplesmente. Aqui não falaremos de um perigo de outra ordem, que pode resultar da existência do que chamamos contra-iniciação, perigo ao qual, também, simples medidas exteriores de prudência não poderiam evitar. Estas valem apenas contra o mundo profano, cujas reações, repete-mo-lo, não são de temer senão enquanto a organização tenha tomado uma forma exterior, tal como uma sociedade, ou foi arrastada quase que completamente a uma ação exercida fora do domínio iniciático, coisas que não poderiam ser consideradas senão como tendo um caráter simplesmente acidental e contingente. 2 Nota. O que acabamos de dizer aqui se aplica ao mundo profano reduzido a si mesmo, caso possa se expressar assim. Mas convém adicionar que, em alguns casos, também pode servir de instrumento inconsciente a uma ação exercida pelos representantes da contra-iniciação. Fim de nota. Desta forma, chegamos a esclarecer ainda outra consequência da natureza do segredo iniciático. Pode ocorrer de fato, que, além deste segredo que é o único essencial, uma organização iniciática possua também, secundariamente, e sem perder em modo algum por isso seu caráter próprio, outros segredos que não são da mesma ordem, mas sim de uma ordem mais ou menos exterior e contingente. E são esses segredos puramente acessórios os quais, ao serem forçosamente os únicos aparentes aos olhos do observador da fora, serão suscetíveis a dar lugar a diversas confusões. Esses segredos podem provir da contaminação da qual falamos, entendendo por isso a agregação de metas que não têm nada de iniciáticas, e às quais se lhes pode ser dada uma importância mais ou menos grande, posto que, neste tipo de degeneração, todos os graus são evidentemente possíveis. Mas a coisa não é sempre assim, e pode ocorrer igualmente que tais segredos se refiram a aplicações contingentes, mas legítimas, da própria doutrina iniciática, aplicações que se julgaram bom serem reservadas por razões que podem ser muito diversas, e que terei que determinar em cada caso particular. Os segredos aos quais fazemos alusão aqui são, mais especialmente, aqueles que concernem as ciências e as artes tradicionais. E o que se pode dizer de maneira mais geral a este respeito é que,
posto que estas ciências e estas artes não podem ser compreendidas verdadeiramente fora da iniciação onde tem seu princípio, sua vulgarização não poderia ter mais que inconvenientes, já que conduziria indevidamente a uma deformação ou inclusive a uma desnaturalização do gênero da que deu nascimento precisamente às ciências e às artes profanas, como já o expusemos em outras ocasiões. Nesta mesma categoria de segredos acessórios e não essenciais, deve-se colocar também outro gênero de segredo que existe muito corriqueiramente nas organizações iniciáticas, e que é o que ocasiona mais usualmente, entre os profanos, esse equívoco sobre o qual chamamos a atenção precedentemente. Este segredo é o que recai, seja sobre o conjunto dos ritos e dos símbolos em uso em tal organização, ou seja, mais particularmente ainda, e também de uma maneira mais estrita, sobre algumas palavras e alguns signos empregados por ela como meios de reconhecimento, para permitirem seus membros distinguirem-se dos profanos. Não terá que se dizer que todo segredo desta natureza não tem mais que um valor convencional e completamente relativo, que, por esse motivo, de que concerna com formas exteriores, sempre pode ser descoberto ou traído, o que, além do mais, correrá o risco de produzir-se tão mais facilmente quanto menos rigorosamente fechada seja a organização. Assim, deve-se insistir sobre isto, ou seja, que não só este segredo não pode ser confundido de maneira nenhuma com o verdadeiro segredo iniciático, salvo por aqueles que não têm a menor ideia da natureza deste, e que também sequer têm nada de essencial, de sorte que sua presença ou sua ausência não poderia ser invocada para definir a uma organização como possuidora de um caráter iniciático ou como desprovida dele. De fato, a mesma coisa, ou algo equivalente, existe também na maior parte das demais organizações secretas, que não têm nada de iniciático, embora as razões para isso sejam então diferentes. Pode-se tratar, seja de imitar as organizações iniciáticas em suas aparências mais exteriores, como é o caso para as organizações que qualificamos que pseudo-iniciáticas, e inclusive para alguns agrupamentos de fantasia que não merecem sequer este nome, ou seja simplesmente de guardar-se tanto quanto é possível contra as indiscrições, no sentido mais vulgar desta palavra, assim como ocorre, sobretudo, nas organizações com fins políticos, o que se compreende sem a menor dificuldade. Por outra parte, para as organizações iniciáticas, a existência de um segredo deste tipo não tem nada de necessário. Inclusive tem uma importância tão menor quanto mais puro e elevado é o caráter destas, porque então estão mais desprovidas de todas as formas exteriores e de tudo que não é verdadeiramente essencial. Assim, ocorre isto, que pode parecer paradoxal à primeira vista, mas que, não obstante, é muito lógico no fundo. O emprego de meios de reconhecimento por uma organização é uma consequência de seu caráter fechado. Mas, naquelas que são precisamente as mais fechadas de todas, estes meios se reduzem até desaparecer às vezes inteiramente, porque então não há nenhuma necessidade deles, já que sua utilidade está ligada diretamente a certo grau de exterioridade da organização que recorre a eles, e alcançam em certo modo seu máximo quando esta reveste um aspecto semi-profano, do qual a forma de sociedade é o exemplo mais típico, porque é então quando suas ocasiões de contato com o mundo exterior são mais extensas e múltiplos, porque, por conseguinte, importa-lhe mais distinguir-se deste por meios que eles sejam eles mesmos de ordem exterior. Além do mais, a existência de tal segredo exterior e secundário nas organizações iniciáticas mais estendidas se justifica também por outras razões. Alguns lhe atribuem sobretudo um papel pedagógico, se for permissível expressar-se assim. Em outros termos, a disciplina do segredo constituiria uma maneira de treinamento ou de exercício que forma parte dos métodos próprios dessas organizações. E se poderia ver nisso, de certo modo, a este respeito, como uma forma atenuada e restringida da disciplina do silêncio que estava em uso em algumas escolas esotéricas antigas, concretamente nos pitagóricos. 3 Nota. Disciplina secreti ou disciplina arcane, dizia-se também na igreja cristã dos primeiros séculos, o que parece esquecer alguns inimigos do segredo.
Mas é mistério destacar que, em latim, a palavra disciplina tem mais frequentemente o sentido de ensino que, além do mais, é seu sentido etimológico, e inclusive, por derivação, o de ciência ou de doutrina, enquanto que o que se chama disciplina em francês não tem mais que um valor de meio preparatório em vista de uma meta que pode ser de conhecimento como é o caso aqui, mas que pode ser também de uma ordem diferente, por exemplo simplesmente moral. É inclusive desta última maneira como, de fato, é entendida mais usualmente no mundo profano. Fim de nota. Este ponto de vista é certamente justo, sob a condição de não ser exclusivo. E terá que destacar que, sob este aspecto, o valor do segredo é completamente independente do das coisas sobre as quais recai. O segredo guardado sobre as coisas mais insignificantes terá, enquanto que disciplina, exatamente a mesma eficácia que um segredo realmente importante em si mesmo. Isto deveria ser uma resposta suficiente aos profanos que, a este propósito, acusam as organizações iniciáticas de infantilidade, na falta de compreender que as palavras ou os sinais sobre os quais se impõe o segredo têm um valor simbólico próprio. Se forem incapazes de chegar até considerações desta última ordem, o que acabamos de indicar está ao menos a seu alcance e não exige certamente um grande esforço de compreensão. Mas, na realidade, há uma razão mais profunda, apoiada precisamente sobre este caráter simbólico que acabamos de mencionar, e que faz que o que se chama meios de reconhecimento não seja apenas isso, mas também, ao mesmo tempo, algo mais. Trata-se verdadeiramente de símbolos como todos os outros, cuja significação deve ser igualmente meditada e aprofundada, e que formam, desta forma, parte integrante do ensino iniciático. Além do mais, é igualmente assim para todas as formas empregadas pelas organizações iniciáticas, e, no geral, para todas aquelas que têm um caráter tradicional, compreendidas aí as formas religiosas. No fundo, são sempre outras coisas do que aquilo que o parecem de fora, e é inclusive isso que as diferencia essencialmente das formas profanas, onde a aparência exterior é tudo e não reveste nenhuma realidade de outra ordem. Deste ponto de vista, o segredo de que se trata é ele próprio um símbolo, o do verdadeiro segredo iniciático, o que é evidentemente muito mais que um simples meio pedagógico quatro-nota. Caso se queira entrar um pouco no detalhe a este respeito, poder-se-ia destacar, por exemplo, que as palavras sagradas que não se devem pronunciar nunca são um símbolo particularmente claro do inefável ou do inexpressável. Além do mais, sabe-se que algo semelhante se encontra às vezes até no esoterismo, por exemplo, para o tetragrama na tradição judaica. Poder-se-ia mostrar, também, na mesma ordem de ideias, que alguns sinais estão em relação com a localização, no ser humano, dos centros sutis cujo despertar constitui, segundo alguns métodos, concretamente os métodos tântricos na tradição hindu, um dos meios de aquisição do conhecimento iniciático efetivo. Fim de nota. Mas, bem entendido, aqui mais que em qualquer outra parte, o símbolo não deve ser confundido de maneira nenhuma com o que é simbolizado, e é esta confusão cometida pela ignorância profana, porque não sabe ver o que há detrás da aparência, e porque não concebe sequer que possa haver aí algo mais que o que cai sob os sentidos, o que equivale virtualmente à negação pura e simples de todo simbolismo. Finalmente, indicaremos uma última consideração que poderia dar lugar ainda a outros desenvolvimentos. O segredo de ordem exterior, nas organizações iniciáticas onde existe, forma propriamente parte do ritual, posto que o que é seu objeto se comunica, sob a obrigação correspondente do silêncio, no curso mesmo da iniciação a cada grau ou como acabamento deste. Assim, este segredo não só constitui um símbolo, como acabamos de dizê-lo, mas também um verdadeiro rito, com toda a virtude própria que é inerente a este como tal. E, além do mais, para falar a verdade, em todos os casos, o rito e o símbolo estão estreitamente ligados por sua própria natureza, assim como teremos que explicá-lo mais amplamente a seguir.